Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de geografia, tá? Espero que todos vocês tenham aproveitado bastante as férias para descansarem. Hoje nós estamos iniciando, mais um ciclo, né? O nosso segundo semestre, para encerrarmos o nosso ano letivo. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre o capítulo 4, que fala sobre o Oriente Médio. Lembrando que esse capítulo ele já deveria ter sido trabalhado no segundo bimestre, né? Mas devido ao tempo, né, acabou atrasando. Então hoje a nossa explanação ela vai ser mais rápida, tá? Com relação a esse capítulo, para a gente dar continuidade aos demais. Então, os objetivos da nossa aula é reconhecer a diversidade cultural e religiosa da população do Oriente Médio e relacionar com os conflitos existentes na região, compreender a importância da exploração de petróleo para a economia dos países do Oriente Médio, reconhecer que o possível esgotamento das reservas de petróleo vem impulsionando a diversificação de várias economias regionais, analisar os fluxos de petróleo do Oriente Médio para o mundo por meio de mapas e fluxos, compreender o que é fundamentalismo islâmico e como ele influencia as relações geopolíticas no Oriente Médio. Refletir sobre algumas organizações fundamentalistas que passaram a adotar táticas terrorísticas e analisar o movimento sionista e a criação do Estado de Israel. A população do Oriente Médio. Ela é formada, gente, por aproximadamente 432 milhões de pessoas, sendo mais da metade de origem árabe. A parcela restante é composta de outros grupos étnicos, como os persas, que compreendem a maior parte da população do Irã, e judeus, que se concentram em Israel. Também há um número considerável de curdos no Irã, Iraque e na Turquia, e em menores proporções na Síria. Os turcos, por sua vez, eles concentram-se na Turquia. Então, através desse mapa, a gente pode ver que a população do Oriente Médio ela é bastante diversa, né? Aqui demonstra os tipos de populações que são presentes, né? Nessa parte, né, do continente, tá? E a figura lá é a representação de forma de figura que demonstra a população, como ela é bastante heterogênea. A distribuição da população, tá? A população do Oriente Médio não está uniforme distribuída pelo seu território, pois existem áreas com uma grande concentração e outras com menores. Isso a gente pode perceber, por exemplo, nas áreas de deserto e nas áreas de relevos mais montanhosos, são relevos que não têm condição de pessoas morarem, justamente pelas condições naturais, né? Então, a população do Oriente Médio ela é considerada hoje muito jovem e com elevado índice de crescimento. Nos últimos anos, a expectativa de vida média na região ela tem crescido. Com relação à composição da faixa etária, 29% da população tem menos de 14 anos e aproximadamente 8% tem mais de 60 anos. Então, como a gente pode ver, a população, né, do Oriente Médio ela é bastante jovem com relação às outras partes do planeta, né? E como é a economia, né, do Oriente Médio? A economia de boa parte dos países do Oriente Médio, ela está associada principalmente à abundância do petróleo que tem nessa região, tá? Os grandes países produtores de petróleo do Oriente Médio, eles estão situados na região do Golfo Pérsico, tornando essa área ainda o principal pilar de sustentação das economias nacionais de países como Omã, Iraque, Irã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Então, também essa questão do petrolífero, né, no Oriente Médio, é uma das causas que levam também à questão das disputas, né, entre os países, que
podem também ocasionar guerras, justamente por conta, né, desse recurso natural. Aqui, gente, é só demonstrando, né, os principais conflitos, as áreas que tem conflito, né, os países que concentram essas questões conflituosas entre os países, seja por território, né, seja por questão religiosa ou até mesmo por questões, como eu falei anteriormente, tá? Por exemplo, o Irã, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Iraque. As economias não petrolíferas no Oriente Médio. Alguns países têm sua economia voltada para a agropecuária ou a indústria. Na Turquia e em Israel, o setor industrial é altamente desenvolvido e diversificado, contando com um considerável avanço tecnológico, especialmente no que diz respeito ao parque industrial israelense. A Síria, com um setor industrial bem menos desenvolvido, tem nos serviços a base de sua economia. Já com relação à agricultura, a maior parte do território turco ele permite o cultivo de variados tipos de cereais e frutas, enquanto algumas áreas mais secas é desenvolvida a pecuária. O Israel ele destaca pelos altos índices de produtividade agrícola, né, obtidos por meio de técnicas avançadas de irrigação, devido às suas grandes terras férteis, né? Já no Líbano e na Jordânia, a exploração das reservas minerais e o turismo são vistas como atividades principais que dão destaque na sua economia. Já no Afeganistão, embora abrigue cerca quantidade de petróleo e gás natural em seu subsolo, tem na atividade agrária a base da economia nacional. Tendo passado por diversos conflitos nos últimos séculos, além da recente ocupação estadunidense, o Afeganistão ele encontra-se hoje empobrecido devido a essas questões. O fundamentalismo no Oriente Médio.